Olá, boa noite. Nós estamos então com mais um encontro com o seu bem-estar. Nosso tema de hoje, pare de sofrer. Pare de sofrer. Esse é o nosso tema. Este é o que nós estaremos trabalhando aqui neste nosso encontro com bem-estar. Mais uma segunda-feira juntos, conversando sobre bem-estar, qualidade de vida, mudanças de atitudes, de hábitos, de comportamentos. Sejam bem-vindos. Ruth, boa noite, Alair, Renato, olha todos aí, Maristela, boa noite. Todos sejam bem-vindos em nosso encontro com bem-estar, uma oportunidade de nós pensarmos sobre atitudes, hábitos, comportamentos, sobre a nossa relação conosco mesmo, com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida. E o tema de hoje, pare de sofrer. Por que escolhemos esse tema, pare de sofrer? Porque muitas pessoas, às vezes, continuam nos mesmos hábitos, nas mesmas atitudes, no mesmo padrão automático de comportamento e não percebe que este padrão gera sentimentos ruins, gera consequências ruins, geram relacionamentos ruins, geram problemas em sua vida. E não percebe que isso tudo leva a sofrimento. Então, há momentos onde nós temos que identificar o que está causando os sofrimentos em nossa vida. E quais são esses sofrimentos? O mais variado possível. Tenho certeza que você deve ter os seus sofrimentos em relação a coisas do corpo, por exemplo, ao peso, ou muitas vezes à estética. Outros sofrimentos são voltados às impulsividades. Sofro porque eu sou impulsivo e ajo de um jeito sem pensar e crio consequências desagradáveis na minha vida por causa desse meu jeito. Estouro com facilidade. E sofro por isso, porque eu não quero estourar com facilidade ou ser impulsivo frequentemente. Outros sofrimentos estão voltados à área do relacionamento. Pode ser aquele distanciamento, aquela frieza. Pode ser, muitas vezes, aquela ingenuidade ou aquela passionalidade que age em detrimento aos outros, sem analisar se realmente é viável, vantajoso, ou se tem segundas intenções. Então, cada um de nós tem o seu sofrimento. Escreva para nós qual é o seu sofrimento. Qual é o sofrimento que você gostaria de parar? Qual é o sofrimento que você gostaria de bloquear em tua vida? Escreva para nós, gostaríamos de saber qual é o seu sofrimento. Seja bem-vindo, Alair, Ana Paula. Ana Paula, tudo bom, Ana Paula? Quanto tempo? Boa noite. Solange, Laurindo, boa noite. Solange já colocou aqui, sofro porque desde o ventre de minha mãe sou rejeitada por ela. Olha que sofrimento, né? Nós temos sofrimentos grandes, né? É um sofrimento que carrega para a vida toda. Qual é o teu sofrimento? Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu sofrimento. Então, pare de sofrer, né? E como parar de sofrer? Se eu tivesse um botãozinho on-off, liga, desliga, seria fantástico. Seria maravilhoso se você, Solange, né, tivesse esse botãozinho
on-off, liga, desliga, para você se desligar deste seu passado, não é verdade? De você esquecer que, por algum momento na sua vida, esse sentimento invadiu você e pelas experiências que você teve, fez com que você sentisse rejeitado, né? A Ana gostaria de parar porque ela sofre por antecipação dos problemas. Muitas vezes, a tempestade que nós fazemos é maior do que o problema. Muitas vezes, o exagero que nós criamos das coisas que poderão acontecer, eles são maiores do que o próprio problema. Quando a gente olha e fala, mas é isso? Mas eu sofri tanto por causa disto. De repente, você consegue resolver algo muito simples, mas sofreu dias, horas, por causa daquilo que iria acontecer no passado, né? Sofre por antecipação também, aí o Put, principalmente nas vésperas de algum grande evento, já começa a sofrer antes, né? Sofro, né, por eu parecer junto com meu pai, mas ela havia dito antes, né, Solange, né, onde há rejeição, né? Sou rejeitada porque eu sou igual ao pai e sofro eternamente isto. O sofrimento faz parte da vida humana. Nossa vida, ela não é somente as belezas ou os prazeres. Freud já dizia, né, o instinto do prazer e o instinto de morte, né? O instinto do prazer, o ser humano ele é feito para ter prazer, mas sempre, a vida toda, todo momento, será que nossa vida é apenas o prazer? Existe também o outro instinto, né? Não somente os medos, mas também, né, as decepções, aquilo que nos faz perder um pouco a nossa estima, a nossa credibilidade, que faz morrer uma parte de nós, que faz diminuir uma parte de nós. Então, a nossa vida ela não é feita apenas de prazeres. Gostaríamos muito que nossa vida fosse cheia de prazeres. Que fosse uma vida onde nós pudéssemos nos relacionar com todas as pessoas e não sentir a mágoa, o rancor, o ressentimento ou, de repente, a rejeição, né? A comparação, que também é pior, não é? Sempre está sendo comparado com alguém e se tem alguém melhor, automaticamente você é pior. Se tem alguém bom, automaticamente eu sou mal. Se tem alguém certo, automaticamente eu sou errado. Não é isso? Automaticamente você sempre se coloca menos comparado com o outro em uma comparação. Isso gera sofrimento. Ou, né, os sofrimentos que nós mesmos, né, criamos para nós. Um dos maiores sofrimentos que nós criamos para nós é nós não enxergarmos o óbvio, não enxergarmos o que está aparente, não enxergarmos aquilo que de fato existe ou que a maioria das pessoas já nos disse, já nos alertou, já nos falou. Muitas vezes, quantas vezes você faz algo bom, as pessoas sinalizam que você fez algo bom, que você tem uma grande habilidade, por exemplo, você cozinha super bem, você escreve super bem, você fala, mas você não reconhece. Então eu sofro porque eu não tenho capacidade, mas não estou enxergando o óbvio, não estou enxergando o que está aparente, não quero mudar a minha forma de ver, porque eu tive uma ideia fixa de que eu não tenho habilidade e não consigo ver outras coisas. Eu só consigo ver a não habilidade, a não competência. Apesar de eu ter provas suficientes, várias testemunhas, várias experiências de que eu tenho aquela capacidade,
que eu tenho aquela competência. Então, cuidado com o sofrimento que nós mesmos criamos. Cuidado com o sofrer, com um padrão enrijecido, automático, de ver o mundo, as coisas, os seus comportamentos e habilidades. Tome cuidado com isso, repensa sobre isso. Muitas vezes temos que ser um pouco generosos conosco e sensatos. Sensatos. De ver e acreditar que realmente aquela habilidade que estão dizendo realmente me pertence. Tá? É interessante, Solange está fazendo uma colocação muito interessante com o sofrimento. Muitas vezes nosso sofrimento, ele não pertence a nós. Nós somos induzidos a ele. Pertence a outra pessoa. Muitas vezes a experiência que outras pessoas, que por exemplo, que a nossa companheira Solange está falando, do sofrimento pela comparação, porque a mãe rejeitava, às vezes não é com ela, era com o pai da própria Solange, né? A mãe rejeita, mas na verdade às vezes não é com a filha, é porque associa com o pai, onde a experiência foi muito ruim, onde a experiência não foi satisfatória, onde eu criei uma expectativa e fui frustrado, porque uma das grandes dores do ser humano é criar expectativa além do que o outro pode me oferecer. Criar expectativa além daquilo que é possível para os outros. E como a experiência foi ruim, automaticamente eu transfiro, eu generalizo, eu projeto para a outra pessoa. Então, às vezes, o problema não é você com tua mãe, é tua mãe com teu pai, Solange, não é você com a tua mãe. Resgate na sua memória os momentos aonde ela te deu amparo, ajuda. E do jeito dela, não do jeito que você gostaria, do jeito dela, ela te deu atenção, carinho, amor. Não do jeito que você queria, não do jeito que você dá à tua filha, ou teus filhos, ou teus colegas, mas do jeito dela, do jeito que era possível para ela, que cada um consegue transmitir para o outro os seus afetos, que é o sentimento que eu sinto para o outro, do seu jeito. Tem pessoas que abraçam, beijam, tem pessoas que simplesmente fazem a comida e colocam no teu prato e não deixa faltar nada, passa na sua roupa e deixa de pendurar. Outros, precisam conversar, trocar ideias, cada um no seu jeito, porque cada um tem um jeito de transmitir, de transferir, de passar para o outro o que sente. E a gente sofre porque o outro não faz do jeito que eu quero, não faz do jeito que eu gostaria, não faz do jeito que o meu amiguinho recebe. Qual era o jeito dela? Que ela te dava amor, carinho, atenção, do jeito dela. Da forma, muitas vezes, ou seca, ou simplesmente cuidando fisicamente de você, amparando. Né? Então, nós também temos que mudar nossa forma de ver, como as pessoas nos veem, para pararmos de sofrer. Né? Quando a gente sofre por expectativa, por antecipação, que a gente sofre antes da hora, nós temos que fazer uma pergunta, que são duas perguntas que nós temos que fazer para nós, são duas palavrinhas que você deve guardar. É fato ou opinião? O que está me gerando sofrimento agora é um fato? Está existindo? É real? Está acontecendo? Ou é uma opinião, uma hipótese, uma sugestão, uma possibilidade? Se é uma possibilidade, gera dor. Se é um fato, automaticamente você saberá estratégias, planos de ações para resolver aquilo.
Mas quando é uma possibilidade, uma opinião, uma sugestão, uma dedução, aí a gente vai criando um monstro, vai criando mais problemas por causa da opinião. Então sempre pergunte, é um fato ou opinião que está gerando minha dor, meu sofrimento, minha ansiedade, minha preocupação? Porque quando é real, automaticamente teu organismo te gera uma energia, aquela energia boa do estresse, que te cria alternativas, que te cria soluções e faz você traçar um plano de ação para aquilo que é real, para aquilo que é apenas opinião, ele fica tenso. Aí gera dor, sofrimento e sofro por antecipação. Preste atenção nisso, né? O sofrimento também vem de ver o sofrimento do próximo, a companheira disse. Existe um fenômeno na natureza, no ser humano, que é a empatia. E muitas vezes você se coloca no lugar do outro. Às vezes você se coloca na posição do outro. Você se coloca na dor do outro. Mas quando você não consegue sentir a dor do outro. Porque a dor é individual. Você faz uma ideia da dor do outro. De acordo com as tuas experiências de dor, de acordo com o seu jeito de sentir dor. Você já olhou para uma pessoa que às vezes tem um ferimento e você fala, tá doendo? E você tá com aquela dor. E que a pessoa fala, não, tá tranquilo, tá tudo normal, tá bem, tá bem. Por quê? Porque a hora que você vê pro ferimento dela, você coloca a dor sua. E você resgata a tua dor e acha que é esta dor que está sendo a do outro. Então, muitas vezes, existe uma distorção quando nós, na empatia, que é importante nós tomarmos esse cuidado. É um pequeno cuidado a ser tomado. É importante a gente se colocar na posição do outro, sim, mas somente tomar este cuidado para nós não nos ampliarmos. Então, sofremos também quando nós vemos o sentimento do outro, sim, se você distorce, você vai sentir, às vezes, uma dor muito maior do que o próximo. Então, só toma este cuidado. Mas é importante a empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você consegue ponderar as tuas ações, as tuas ideias. O que você não pode é sofrer pelo outro. O que você não pode é tomar as dores do outro. Quem toma a dor do outro não cuida. Se o médico tomar conta, assumir a dor do outro, ele não opera, ele não dá um remédio ruim, né? Ele não consegue fazer o tratamento porque ele está com a dor do outro. Então, não sofra pela dor do outro. Saiba que o outro tem uma dor, mas não viva a dor que é do outro, porque isto não dá, isto não é possível, tá? Mas quando você tem a empatia e você consegue entender que o outro tem um sofrimento, você consegue criar estratégias para fazer com que o outro saia do problema, veja soluções melhores, dê sentidos diferentes à vida, dê sentidos alternativos para aquela situação. Aí você o ajuda. Então entenda, mas não sofra. É uma pequena diferença. Tá? Muitas vezes, parar de sofrer é nós tomarmos atitudes diferentes. As atitudes nossas, elas são fundamentais para que a gente possa criar coisas diferentes em nossa vida, sensações diferentes e criar experiências diferentes. Nós temos, muitas vezes, muitas fantasias que nos impedem de resolver nossas curiosidades. Nós, muitas vezes, criamos muitas fantasias sobre as coisas e não vamos lá ver, experimentar, compreender. Então vá,
Muitas vezes, se a gente não conhece uma certa pessoa, nós não podemos achar que a pessoa ela é assim ou assado porque alguém disse. Nós temos que conhecer essa pessoa. Porque cada encontro com as pessoas é único. É você e ela. E a experiência de vocês duas. Se nós ouvimos mal, ouvimos coisas ruins de uma pessoa e nós já achamos que ela é assim, que ela é deste jeito, nós não damos a oportunidade de experimentar e de conhecer quem é aquela pessoa. Você cria um impedimento de um momento maravilhoso, você cria um impedimento de ter uma experiência maravilhosa, de conhecer uma pessoa incrível na tua vida, só porque alguém disse. Conheça as pessoas. Não queira impedir que as pessoas entrem no seu círculo de amizade. Você é quem determina quem estará ou não no seu círculo de amizade, de confiança. Não é porque o outro teve uma experiência ruim que vai ser o mesmo comigo. Não é porque uma pessoa não gosta de banana que eu não posso experimentar. Não é por causa que alguém não gosta de um prato de comida que eu não posso experimentar. Tire as tuas conclusões. Se entregue. Não queira impedir certas experiências. Tá? Olá, Ludovina, Solange. Né? O sofrimento pode trazer novos aprendizados se nós ficamos com medo do novo, se nós nos impedimos de experimentar novas coisas, nós não crescemos. Né? Nós, muitas vezes, temos medo do novo, medo de sair da zona do conforto. E se nós não saímos da zona do conforto, nós ficamos apenas com aquelas dores, com aqueles medos, com aquelas experiências. E é fundamental nós sairmos da zona do conforto, é fundamental nós buscarmos outras coisas, né? Porque o experimentar novas coisas faz com que você cresça. Quando há um sofrimento na vida da pessoa, seja ele qual for, todos nós passamos por situações difíceis, complicadas, mas tudo tem um sentido. Tudo tem um motivo de existir, tem um motivo de ser, tem um motivo de estar ali. Nada nos é dado que não venha para nós com um objetivo de aprendizado. Se você está tendo uma relação muito ruim com alguém, é porque você precisa aprender alguma coisa, seja na sua atitude ou na sua vaidade. Se você está tendo dificuldades no relacionamento do trabalho, é sinal de que você precisa mexer em algumas coisas em você. Você precisa aprender o que essa experiência quer nos dizer. São os sinais da vida, são os sinais que o mundo vai nos dando, às vezes com amor, com dor, que nos faz aprender e melhorar. Eu acho muito interessante um livro, O Alquimista, de Paulo Coelho, que ele falava dos sinais da vida. A vida vai nos dando sinais que nós temos é que interpretar. Nós é que temos que desenvolver a inteligência e não reagirmos de uma forma automática, refratária diante das coisas. Nós temos que aprender com os erros, com as dificuldades, com os problemas, com os percalços da vida, porque pedra é a única certeza que nós sabemos que terá em nossa vida. Mas se as pedras existem, é sinal de que existe oportunidade de crescimento moral, espiritual e de atitude. Então, é nestas pedras que você se fortalece, que você cresce e amadurece. Nessas pedras, nessas dificuldades, que você torna-se uma pessoa melhor. E se a gente não arrisca, é sinal de que a gente quer ficar onde nós estamos e estagnados. Quantas pessoas tomaram as atitudes
na vida e perceberam que elas são muito mais capazes do que elas são. Não é? Nós temos exemplos claros na família, exemplo claro nos amigos, de pessoas que arriscaram, tomaram algumas atitudes e se deram muito bem. Então elas saíram da zona do conforto. O medo de fazer alguma coisa, o medo de falar, muitas vezes o medo de agir, o medo de tomar uma atitude, impediu ela há anos de ser feliz. Igual uma pessoa uma vez me disse que ela tinha muito medo de andar de balão e de repente ela criou coragem, foi uma experiência maravilhosa e ela disse, puxa, se eu soubesse que fosse uma experiência tão legal, tão bacana, se fosse uma experiência tão simples que não é um fim do mundo, eu teria feito este passeio antes, eu teria tido essa oportunidade antes e não agora, e ter feito muito mais do que eu posso neste momento. Então, muitas vezes, nós sofremos por algumas ideias, algumas concepções, sofremos por alguns conceitos, sofremos por alguns hábitos, por um jeito de olhar a vida que nos impede de ser feliz e buscar a felicidade. Muitas vezes, sofremos e criamos estresse com a nossa vida por esse jeito particular de olhar, esse jeito onde nós, muitas vezes, não criamos e não damos oportunidade de olhar para nós mesmos e vermos que somos capazes, que temos competência, que temos habilidade, e que o que as pessoas dizem não é falso, não é mentira, não é apenas para nos agradar, é por verdade. É porque reconhece em nós nossas qualidades. Então, ouça essas pessoas, mude naquilo que for possível e pare de sofrer, né? Muitas vezes você passa anos sofrendo porque alguém te deixou, porque alguém morreu, ou porque um relacionamento não deu, e você não se deu conta de que tua vida inteira foi um mar de infelicidades, porque lá no passado alguém te deixou, ou porque alguém não te deu aquela oportunidade de se relacionar com ela. E você fica infeliz por causa do passado, por causa de um insucesso profissional, por causa que alguém te disse alguma coisa, porque alguém te demitiu, ou porque alguém te falou algumas coisas ruins profissionalmente para você, ou porque alguém te puxou o tapete, e você fica em função do passado. Você sofre não pelo presente, mas por algo que aconteceu há anos, há décadas. Eu conheço pessoas que há décadas sofrem porque recebeu um não de uma pessoa. Então, para de sofrer. Reconheça que tua dor foi de 1 minuto que aconteceu lá atrás. E que você é o responsável por manter aquela dor em você mesmo. Não é o fato. Porque aquela pessoa que disse esse não para essa conhecida, ele está bem. Ele já esqueceu. Aquela pessoa que gritou com você no trabalho, ele nem lembra mais quem é você, nem lembra mais do fato. E se você perguntar para ele, ele vai dizer, não lembro o que aconteceu, você pode contar para mim? Então, nós somos os responsáveis por manter essas mágoas. Não é a vida, não é as coisas, não é a experiência, é nós mesmos. Que nós o pegamos naquele ponto e transformamos ele na muleta da nossa vida, na desculpa de nossa vida, para que a gente não arrisque. E por que fazemos isso? Por medo disso acontecer de novo. Por insegurança em nós mesmos. Então, se esse passado te aprisiona, rompa, corte esse cordão, saia disso. Busca um terapeuta, busca um psicólogo, vá resolver isso, mas não fique presa a um passado, porque você não é merecedora disto, porque isto não pode prender a tua vida. A tua vida é muito mais do que aquele evento traumático, que muitas vezes é,
E nós não podemos ficar refém disso, nem usar isso como muleta ou como desculpa, ou de repente como uma sombra que te acompanha. Para de sofrer. Busque melhoria contínua, como as empresas fazem. Queira ser alguém melhor cada dia. Aprenda com os passados e aprenda também como você, muitas vezes, é o maior responsável por esse sofrimento e rompa com isso. Descarte isto. Faça qualquer coisa para colocar isso no lugar dele, no passado. Viva o presente e planeje seu futuro para que ele seja excelente e de acordo com aquilo que você quer para a tua vida, aquilo que você deseja para a tua vida. Aí sim, nós estaremos gerenciando nossa vida com sucesso. É isso que eu quero ajudar você, pretende fazer com que você tenha qualidade de vida, sucesso, bem-estar. Consciente do que você está fazendo e fazendo por merecer. Zenaide, boa noite, Zenaide. Carla, tudo bom, Carla? Tudo bem? A Thaís, obrigado, Thaís. O que importa? Ela fez uma pergunta que eu gostaria. O que importa é como reagimos às ações alheias, não é? Serenar e pensar antes de reagir um pouco difícil. É verdade, mas não é impossível. Então, o que importa é como reagimos. É isso mesmo. O mundo, muitas vezes, as pessoas, muitas vezes, nos colocam em situações de frias, situações de ciladas, situações constrangedoras. Vai depender de como eu vou reagir a tudo isso. Vai depender de como eu vou dar o sentido a tudo isso. Eu posso olhar para tudo isso e achar que realmente as pessoas me odeiam. Como eu posso olhar para tudo isso e falar, infelizes delas, quero continuar a minha vida. É a história do copo com água. Alguns vão olhar, ele está cheio de água, ou ainda bem que tem um tiquinho de água, e outros vão falar, infelizmente está acabando minha água. E é isso mesmo, você tem que se importar com o que você faz, não com o que as pessoas estejam fazendo por você. Se as pessoas, o bem sempre vai vencer o mal, as pessoas muitas vezes vão agir de uma forma ou invejosa, ou de alguma forma interesseira, ou alguma forma maldosa. Mas o que você quer para a tua vida, o que você quer para você, seja responsável por isso. Então, o mais importante é o que você faz. Se você age de uma forma refratária, de acordo com o que vem, você responde, de acordo com o que eles agem, você retruca, você vai criar mais dores, sofrimentos e problemas. Deus lhe deu uma coisa muito importante que está aqui dentro, chamada inteligência. E depois entendemos que ele te deu duas, a inteligência e a inteligência emocional. A inteligência de analisar e a inteligência de saber controlar as tuas emoções diante dos fatos da vida. Então, use elas. Elas são as coisas mais importantes que nós temos. Maristela, como evitar os pensamentos negativos que nos causam sofrimento? Você acabou de falar, de dar a resposta. Como evitar o pensamento negativo? Sabendo que ele existe. Sabendo que ele está aqui, falando para você. Sabendo que tem um anjinho e um capetinha do seu lado, que tem um apenas te colocando para baixo, que tem um querendo gerar sofrimento. Esse capetinho está querendo que você tenha insucesso, que você se sinta sempre o culpado. Esse capetinho está sempre querendo dizer que você é menos que o outro é melhor do que você não tem habilidade. Você quer acreditar em quem?
Então nós temos que ter esse discernimento, nós temos que analisar o que nós fazemos. Lembra do que eu disse há minutos atrás? Muitas vezes nós não vemos e não queremos ouvir os fatos reais da vida, aquilo que é óbvio. Se as pessoas estão dizendo que você tem habilidade, por que você vai duvidar disto? Acredite. Então não deixe esse capetinha te atrapalhar. Comece a olhar, ver o que você faz, ver a reação das pessoas, o quanto elas admiram e gostam daquilo que você faz. Tem uma agenda do lado onde você anota as coisas positivas suas e olhe todo dia para as coisas positivas suas, porque se você ficar ouvindo esse capetinha, você sempre será ruim, inferior e nunca será ninguém. E depois gastará horrores de dinheiro com antidepressivos, porque vai gerar depressão em você, com certeza. Né? Então, cuidado. Agradeço, Puti, sempre aprendendo tudo, todo momento com todos. Agradeço a cada um de vocês pela participação, pelo envolvimento, por trazer as suas perguntas, para a gente poder trocar ideias, crescer, mudar nossa forma de ver, de ser, de agir e, acima de tudo, parar de sofrer, reduzir o estresse e ter melhor bem-estar. Que é isso que eu quero ajudar você e desejo, que você tenha melhor bem-estar. Ajude, compartilhe esse vídeo agora, nesse momento. Se inscreva no nosso canal, no Facebook, lá no nosso sininho. Se inscreva no Facebook, no YouTube, no Instagram, que você estará sempre recebendo nossos vídeos, estará sempre informado de tudo. E compartilhe, ajude a compartilhar, que eu tenho certeza que outras pessoas também poderão dar as suas opiniões, conversar conosco em outros horários. E se você tiver alguma outra pergunta, coloque ali no privado que nós estaremos respondendo. Quero ajudar você a ser uma pessoa melhor. E conto com você, e conto com tua participação, com teu envolvimento, na segunda-feira que vem, às 21 horas, aqui no nosso encontro com o seu bem-estar. Desejo a vocês todos um grande abraço, uma grande semana, sucesso a cada um de vocês e lembre-se, a partir de agora, pare de sofrer. Vamos buscar melhores dias em nossa vida. É possível e eu quero ajudar você a chegar lá. Um grande abraço, sucesso e nos veremos semana que vem às 21 horas no nosso encontro com o seu bem-estar. Obrigado e até mais.